Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu estou aqui no laboratório da faculdade, que eu vim aqui para filmar para vocês alguns equipamentos, né, e alguns materiais que a gente utiliza no laboratório de microbiologia, né, para a gente auxiliar aí nas nossas aulas práticas, tá? Já de antemão, eu peço aqui desculpa pelo vídeo, né, se o vídeo não estiver em boa qualidade, porque eu estou filmando aqui pelo meu celular, mas espero aí ajudar muito vocês compreenderem como que funciona aí um laboratório de microbiologia, tá? Então, o primeiro equipamento que eu vou mostrar para vocês é a balança, né? Então, a balança que chama de balança de precisão. Então, a gente utiliza a balança quando a gente vai preparar um meio de cultura. Então, o meio de cultura, como a gente já falou em aula, é um meiozinho onde a gente coloca a bactéria para crescer, certo? Ou a bactéria ou até mesmo um fungo. A gente pode colocar fungo também em determinados meios de culturas. Então, a gente precisa preparar esse meio no laboratório. Então, para a gente preparar, a gente precisa pesar esse meio de cultura, que ele vem em pozinho. Então, a gente utiliza aqui a balança, né? Que é esse equipamento aqui, para poder pesar. Certo? Então, aqui a gente chama de balança de precisão. A gente tem tanto esse modelinho aqui, como também este modelo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Que a gente utiliza aqui para poder pesar, certo? E para a gente poder pesar, a gente precisa de um vidro de relógio, que é essa vidrariazinha aqui, ó. Certo? Então, a gente coloca esse vidro de relógio aqui, certo? E aqui, no caso, ele tá pesando o vidro de relógio. Então, essa balança funciona igual aquela balança quando a gente vai em restaurante, né? Quando a gente tá lá para comprar comida, a gente utiliza um prato, coloca comida e coloca numa balança. Então, antes, o dono do estabelecimento, ele tara a balança com o prato que a gente vai utilizar. Para quê? Para quando a gente colocar comida, pesar apenas a comida. Então, aqui acontece a mesma coisa. Então, quando a gente vai pesar algum meio de cultura ou algum outro substância, a gente precisa tarar a balança. Então, a gente aperta aqui, ó, e tara, certo? Então, agora, a partir de tudo que eu colocar aqui, a balança vai estar pesando, certo? Então, essa balança aqui funciona da mesma maneira. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, aí eu fecho aqui essa estrutura e espero estabilizar e eu vou tarar, certo? Então, é assim que funciona uma balança. Outro instrumento que a gente usa muito no laboratório de microbiologia é a lupa. Ó, então, a lupa, ela lembra muito o microscópio, né? Mas ela serve para a gente olhar aqui as culturas no meio de cultura. Então, aqui tem a plaquinha de Petri, né? Que eu já vou falar com ela mais para frente. Então, ela serve para a gente ficar observando aqui, para a gente fazer um pequeno aumento das culturas que a gente vai crescer, certo? E também tem outro tipo de equipamento, que é esse daqui, que é para a gente contar colônias, certo? É um contador de colônias. Então, deixa eu pegar a plaquinha aqui. Então, quando a gente tem um meio de cultura que cresce, a gente coloca aqui e a gente vai contar quantas colônias cresceu nesse meio. Lembra que quando a gente teve aula de bactérias, eu falei que quando a gente coloca no meio, uma bactéria vai formar uma colônia, que como fossem umas bolazinhas, eu vou mostrar para vocês já uma cultura positiva, tá? Então, hoje a gente precisa contar essas colônias, então a gente conta aqui nesse contador de colônia. Então, cada quadradinho desse aqui é onde vai ter que estar uma colônia e a gente vai contar mais ou menos quantas tem no meio. Ok? Então, gente, outro equipamento que também a gente utiliza muito no laboratório é a estufa, né? Então, a estufa, essa daqui é uma estufa bacteriológica, tá? E para que serve a estufa? Então, no caso de crescimento bacteriano, a gente precisa dar condições propícias para a bactéria crescer. E uma dessas condições é a temperatura. Então, as bactérias, a grande maioria das bactérias, né, elas crescem em temperatura entre 36 e 37 graus. Então, a estufa aqui, ela serve para isso. Então, eu abri aqui a estufa. Essa aqui é bacteriológica, porque ela tem essa portinha de vidro, tá? A gente tem outras estufas que não tem essa portinha de vidro, então ela não é considerada bacteriológica.
E aqui é onde a gente coloca o nosso meio de cultura para deixar aqui o tempo determinado para a bactéria crescer no meio, certo? Uma coisa muito importante, que eu acho que eu não liguei aqui a estufa, deixa eu ligar. Peraí. Uma coisa muito importante aqui é a gente sempre verificar a temperatura, para saber se a estufa está na temperatura ideal. Então, a estufa ela tem aqui esse termostatos aqui, ó, que ela mostra direitinho, tem como a gente regular para dizer qual a temperatura que a gente quer colocar, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui 37. Então, eu coloco aqui e depois eu deixo ela estabilizar. Beleza? Mas eu sempre tenho que ter aqui, ó, um termômetrozinho para eu verificar se realmente está naquela temperatura ideal, certo? E aqui depois é só fechar esse vidrinho aqui, essa portinha de vidro, e fechar aqui a estufa, certo? Em média, como a gente já viu em aula, as bactérias elas crescem em média aí de 12 a 24 horas, né? Isso depende muito da bactéria e também depende muito das condições que a gente deixa essa bactéria, certo? Então a gente coloca aqui no meio e depois do tempo a gente verifica se ela cresceu ou não, certo? Então, eu vim aqui para mostrar para vocês o outro tipo de estufa, né? Então, como eu falei, aquela estufa que tem uma portinha de vidro é uma estufa bacteriológica, né? Que é usada principalmente para crescimento. Mas a gente também tem outras estufas que funcionam como estufa de secagem ou como estufa para outras análises de laboratório, tá? Então, essa daqui é uma estufa que ela tá até no chão. Então, essa aqui também é o tipo de estufa, tá? Então, como eu mostrei, ela é bem parecida com a outra, mas a diferença é que ela não vai ter aqui, ó, aquela portinha de vidro, certo? Então, ela é uma estufa que a gente fazer outras análises, do qual a gente quer uma temperatura ideal, certo? Até mesmo tem estufa que a gente utiliza para secagem de material, né? A gente lava, por exemplo, algumas vidrarias e a gente utiliza a estufa para secar, tá? É só para mostrar a diferença que tem aí dos tipos de estufa. Outro instrumento que a gente também utiliza em microbiologia é o banho-maria, certo? Então, eu tinha falado ali da estufa, que a estufa é para manter aquela temperatura, ideal para o crescimento, né? Tanto bacteriano como até de fungos. O banho-maria, ele também serve para a gente manter uma temperatura, certo? Então, é utilizado aqui, ó, uma água, certo? Qual a gente pode botar aqui, ó, uma estantezinha, certo? Que tem aqui o que a gente está querendo manter na temperatura, tá? Então, ela também tem um termostatozinho e também é importante a gente sempre deixar um termômetrozinho aqui para saber se a água está na temperatura ideal, certo? Então, aqui a gente tampa, né, para se manter a temperatura e deixa ali o tempo necessário que for para fazer a análise, certo? Então, o banho-maria ele é utilizado no laboratório para diversas análises. Em microbiologia, a gente pode utilizar, por exemplo, quando a gente quer manter uma temperatura de um meio, né? Ou, por exemplo, até mesmo deixar em temperatura um meio que estava gelado na geladeira, então a gente quer trabalhar com ele em temperatura ambiente ou temperatura mais de 37 graus, a gente pode utilizar aqui o banho-maria, certo? E outro instrumento muito importante também em microbiologia, né? Então, quando a gente faz análise microbiológica, a gente quer favorecer o crescimento daquela bactéria ou daquele fungo para a gente poder fazer a identificação. Então, é muito associado aí, principalmente para a área clínica, né? A gente quer saber se um paciente, por exemplo, está contaminado com determinada bactéria. Então, a gente tem que fazer aí essa análise, essa busca. Sendo que tudo que a gente utilizar para fazer essa análise em laboratório, né, eu já vou mostrar para vocês os instrumentos que a gente usa em laboratório, eles precisam estar estéreis, tá? Então, a gente viu que no nosso ambiente tem bactéria, no nosso ar tem bactéria, no nosso corpo, tanto internamente como externamente tem bactéria, e também aqui dentro do laboratório também tem muitas bactérias. Então, a gente precisa trabalhar com esses instrumentos estéreis, certo? Então, vocês já viram na aula de biossegurança, né, que tem esses meios de esterilizar ou de a gente minimizar, né, ou diminuir o número de micro-organismos, ou a gente eliminar ele totalmente. Um desses instrumentos que a gente utiliza para esterilizar é o autoclave, né? Eu sei que alguns de vocês aí já devem conhecer o autoclave, né? Então, esse aqui é um tipo de autoclave, existe diversos
tipos, tamanhos, né, modelos de autoclave. Então, o autoclave nada mais é do que uma panela de pressão, né? Então, através aqui do calor úmido, ele vai esterilizar todo o material que a gente colocar aqui. Então, só mostrando aqui brevemente como que funciona, né? Então, a gente tem aqui essa cestinha, tá? Só me perdoe porque eu estou com uma mão no celular e outra mão tentando tirar, certo? Então, aqui a gente coloca água, né? Até mais ou menos um pouquinho abaixo dessa marca, dessa altura. E coloca aqui a cestinha e coloca os materiais que a gente vai esterilizar aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro como que esses materiais devem ser autoclavados, tá? E depois a gente vai fechar aqui, né? E vai fechar aqui a tampinha, né? Apertando essa tampinha e vai ligar o autoclave, tá? Então, geralmente a gente coloca a temperatura de 120 graus Celsius, né? Então, deixa ele autoclavando aí em torno de 20 a 30 minutos, tá? Então, ele vai funcionar como uma panela de pressão mesmo, né? Então, ele vai ter aí a pressão aqui dentro, né? Vai ferver a água, vai ter a pressão, vai ter essa válvula para poder escapar aqui um pouco o ar lá de dentro. E através aí dessa pressão e desse vapor, que a gente fala que é o calor úmido, ele vai esterilizar ali toda a forma de vida que estiver naqueles materiais, certo? Então, o autoclave, ele é muito importante vocês entenderem, principalmente tudo que vocês foram trabalhar no laboratório de microbiologia, você tem que ter a consciência que deve estar estéreis ou com o mínimo possível de contaminação. Tá? E existe também outros tipos de equipamentos que a gente utiliza para a gente trabalhar aí no ambiente estéril. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, como eu falei, né, todo instrumento que a gente trabalha em microbiologia, eles precisam estar estéreis, eles precisam passar por aquele processo de esterilização, né, principalmente pelo autoclave. Mas também, quando a gente for trabalhar, quando a gente for manipular com amostra biológica para fazer lá a semeadura, a gente também precisa trabalhar num ambiente estéril, certo? E esse equipamento aqui, ó, que é uma capela, né, uma capela de UV, ela garante aí um ambiente estéril para a gente trabalhar, tá? Essa capela aqui, ela é de fluxo laminar, né, de luz UV. Então, deixa eu só acender a luzinha aqui, deixa eu ver se ela tá ligada. Então, aqui eu liguei a luz branca, né? Então, ela tem aqui essa portinha, certo? E aqui a gente pode colocar os materiais que a gente vai trabalhar, né? As pipetas, as ponteiras, as plaquinhas. A gente coloca todo o material, menos, né, nossa amostra biológica. Nossa amostra biológica, ela não pode ir aqui. Só os materiais que a gente vai manipular. Depois, a gente vai fechar aqui, certo? Eu vou até ligar aqui o fluxo, né, porque ela fica rodando, girando uma corrente de ar, né, que vai aí filtrando esse ar que está circulando ali dentro. E eu vou ligar aqui, ó, se vocês olharem, aqui está na luz branca, tem a luz UV. Então, eu vou ligar aqui, ó, a luz UV, e essa luz UV, ela vai esterilizar aquele ambiente. Então, ela vai eliminar aí toda forma de vida, certo? Aí eu deixo ele, a gente tem uma palavra que a gente usa muito no laboratório, que é queimar. A gente deixa queimar. Então, a gente deixa queimando aí durante os 10 ou 15 minutos. Depois que passou esse tempo, a gente vai só desligar aqui, né? Ligar a luz branca e começar a trabalhar. Beleza? Mas sempre pensando aí nas normas de biossegurança. Eu vou trabalhar com meu jaleco de manga comprida, com luva. Dependendo da amostra que estiver trabalhando, é bom trabalhar de máscara também, óculos de proteção, porque a gente vai estar manipulando a amostra biológica. Então, aqui a capela, ela garante que lá o meu ambiente onde eu estou manipulando, ele esteja aí esterilizado. Tá? Que não esteja aí nenhum outro micro-organismo, né? Pensando aqui numa bactéria, eu quero identificar uma bactéria, quero manipular uma amostra, que eu quero saber se está contaminada com a bactéria. Então, eu tenho que trabalhar em um ambiente estéril para não contaminar a minha amostra, para eu poder dar aí um resultado verdadeiro, certo? Então, outro instrumento que a gente utiliza para a gente manipular a amostra biológica para dar aquela segurança, né, aquele ambiente de segurança, um ambiente estéril, é o bico de Bunsen, né? Vou mostrar aqui para vocês.
que é o bico de Bunsen. Então, também a gente utiliza muito em microbiologia para a gente poder manipular, para a gente fazer algumas técnicas, né? Então, o bico de Bunsen, ele se vocês olharem aqui, ó, tem esse caninho aqui, que ele vai estar aqui conectado a uma rede de gás. Então, a gente utiliza aí uma chama, né, para a gente poder trabalhar com esse ambiente estéreo, tá? Eu vou só mostrar aqui para vocês que é muito importante vocês terem a segurança de trabalhar com o bico de Bunsen, porque a gente trabalha com gás, tá? Eu já trabalhei em laboratório que a gente trabalhava com botijão de gás dentro do laboratório para fazer a análise, mas isso não é tão seguro assim. O ideal é a gente ter, que nem tem aqui no laboratório, né, esse encanamento, né, esse gás encanado, no qual tem aqui, ó, uma válvulazinha, tá vendo? Que eu vou abrir aqui, que estava fechada. Então, é sempre importante ter essa consciência. Vai começar a trabalhar com bico de Bunsen? Vou ali ligar a válvulazinha do gás encanado e agora eu vou acender a chama, vou trabalhar. Terminou? Vai lá, fecha, né, a válvulazinha. E aqui também tem essa segurança aqui, ó. Então, quando a gente vai começar a acender o bico, a gente tem que ligar também essa chavezinha aqui, tá? Então, para trabalhar com total segurança com o bico de Bunsen, porque a gente está trabalhando aí com gás, tá? Eu vou acender aqui a chama, né? Eu vou usar as duas mãos para poder regular, mas eu já mostro para vocês a chama acesa. Então, eu tive que até trocar aqui o bico de Bunsen, tá? Então, aqui, ó, a chavezinha tá ligada. E aqui eu tô com a minha chama acesa, tá? Então, o bico de Bunsen, ele tem essa estruturazinha aqui, ó, do qual eu regulo a minha chama. Ó, até apaguei a minha chama. Ai, peraí que eu vou acender de novo. Eu fui mostrar pra vocês que regula e acabei apagando. Porque eu já ia falar que a gente tem que manipular com cuidado para não apagar. Então, tem aqui, ó, que eu também posso regular essa entrada do gás, né? E aqui que eu posso diminuir um pouquinho a minha chama. Por quê? O calor, né? Essa esterilização que a gente fala do bico de Bunsen é o calor seco. Então, a chama que é esterilizante é a chama oxidante, que é a chama azul. Então, quando eu regulo aqui, ó, se vocês repararem, ó, a chama amarela diminui um pouco. Não sei se vocês conseguem ver. A chaminha amarela diminui um pouco. Então, se eu botar muito aqui, ó, se eu fechar muito, fica um pouco mais amarelo. Porque o ideal aqui é a gente ter a chama azul, certo? Então, o bico de Bunsen, ele serve tanto para eu esterilizar diretamente, eu vou mostrar aqui para vocês, já adiantando a alça de platina. Então, por exemplo, eu quero semear uma placa, então eu vou utilizar aqui a minha alça de platina, mas eu preciso deixar ela estéril, certo? Então, se eu clavar e chegar aqui e eu abrir, eu vou estar contaminando ela com o ar que está aqui, com as bactérias do ar. Então, eu acho que o gás está acabando. Não sei o que está acontecendo, que está diminuindo a minha chama. Foi. Apagou. Deixa eu fechar aqui. Então, se eu quero esterilizar aqui a minha alça, eu preciso passar aqui na chamazinha, certo? Então, eu trabalho aqui perto do bico de Bunsen, certo? Então, eu vou esterilizar naquela chama azul, né? Que é a chama oxidante. E quando eu esterilizo ali, agora eu posso manipular isso aqui na minha amostra, que eu não vou contaminar. Além disso, aqui o entorno do bico de Bunsen, cerca aqui de 10 centímetros do bico de Bunsen, ele é uma área estéril. Então, o calor que provoca aqui, saindo da chama, gera esse raio de esterilidade. Então, eu posso trabalhar aqui manipulando nesse espaço de 10 centímetros que eu estou trabalhando também numa área estéril. Certo? Então, muitos laboratórios de microbiologia ainda utilizam muito o bico de Bunsen para poder trabalhar, né? Principalmente para poder semear, tá? Mas também eu posso fazer essa semeadura dentro da capela, que também eu vou ter garantindo aí um ambiente estéril, certo? E também a gente utiliza o bico para a gente preparar alguns reagentes, tá? Eu vou mostrar ali quando eu falar do tripé. E também para a gente fazer algumas técnicas de coloração. Por exemplo, o GRAM, a gente também precisa dar uma aquecida na técnica, né, na lâmina. Então, a gente também utiliza muito o bico de Bunsen, tá? Então, aqui a minha chama apagou, não sei o que aconteceu, mas eu já vou desligar tudo aqui para não acontecer nenhum acidente.